Olá pessoal, o presente vídeo foi uma sugestão do JHON Bravo. Nem sempre, amigos, os papas residiram no Vaticano, até mesmo porque o Vaticano só começou a existir apenas em 1929 com o Tratado de Latrão. Na assinatura desse tratado surgiu então o Estado do Vaticano, que tem a menor extensão territorial do mundo. O tratado colocou fim à chamada Questão Romana, que era o desentendimento que existia entre o governo italiano e a Igreja Católica desde o século XIX. Nesse vídeo, vamos analisar todas as residências papais que existiram durante esses 2000 anos da Igreja Católica. Então vamos lá. Os primeiros papas residiram em Roma, tendo lá, de acordo com a maioria dos historiadores, sido martirizado o primeiro papa, Pedro. Depois da queda do Império Romano e da transferência da capital para Constantinopla, o papa foi ganhando poder e passou a ser a única autoridade em Roma. Em 756, Pepino o Breve outorgou a Roma o poder sobre regiões próximas, surgindo os estados pontifícios. Pepino foi proclamado rei dos francos em 751 e era próximo da Igreja Católica. Ele desempenhou um papel importantíssimo em favor de Roma ao lutar contra os lombardos que estavam avançando para o centro da península e ameaçando a cidade e, consequentemente, o Papa. Em resposta a essa ameaça, Pepino ordenou a invasão da Itália e derrotou definitivamente os lombardos, anexando os territórios de Rave e de Pentápolis sob o domínio do Papa Paulo I, resultando daí a criação dos Estados Pontifícios. Durante o período de 1309 a 1377, a sede da igreja foi transferida para Avignon. No reinado de Filipe IV da França, houve um conflito entre o rei e o Papa Bonifácio VIII. O pontífice não permitia que Filipe cobrasse tributos da igreja francesa. Após a morte de Bonifácio VIII, o rei Filipe I conseguiu que um francês, que adotou o nome de Clemente V, fosse eleito papa em 1305. Em 1309, o rei persuadiu Clemente V a mudar a sede papal de Roma para Avignon, uma cidade às margens do rio Ródano. A partir daí começou um período conhecido como o cativeiro babilônico dos papas, numa alusão ao exílio bíblico na Babilônia. 7 papas, amigos. 7 papas, eles residiram, eles moraram, eles governaram a igreja a partir de Avignon durante esse período. Em 1377, a residência do Papa foi transferida de volta para Roma pelo Papa Gregório XI. No entanto, após a sua morte em 1378, um Papa rival foi eleito lá em Avignon, dando início ao grande cisma do Ocidente, onde se chegou a ter 3 papas, 3 pessoas reivindicando o trono de Pedro ao mesmo tempo. Os papas legítimos permaneceram então governando de Roma durante os próximos séculos, até que veio a Revolução Francesa. Durante essa revolução, a Igreja Católica Francesa enfrentou uma série de desafios, incluindo a perda de privilégios e a imposição de restrições pelo governo revolucionário. As relações diplomáticas entre a França revolucionária e a Santa Sé foram rompidas. Em 1798, o exército francês, liderado pelo general Louis-Alexandre Berthier, capturou Roma, declarou uma nova república romana e prendeu o Papa Pio VI. O Papa Pio foi mantido em cativeiro e morreu em Valence, da França, em agosto de 1799. Portanto, durante a Revolução Francesa, o Papa ficou sem território para governar. Após a queda de Napoleão Bonaparte e o retorno dos Bourbons ao trono francês, os estados pontifícios foram retomados e o Papa teve de novo o controle de Roma e dos territórios circundantes.
Os papas permaneceram governando os estados papais até 1870, quando surgiu o movimento de unificação da Itália, que visava unir diversos territórios num só estado. O reino da Itália, então, anexou os estados papais e Roma passou a ser a nova capital da Itália. O Papa Pio IX recusou-se a reconhecer a autoridade do novo reino da Itália sobre os estados papais e se considerou um prisioneiro do Vaticano. A Igreja ficou sem território para exercer a sua soberania. A situação só foi resolvida em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão. Nesse tratado, a Itália reconheceu a soberania da Cidade do Vaticano, um pequeno território dentro de Roma, como um Estado independente governado pelo Papa. Hoje, os efeitos do Tratado de Latrão ainda permanecem e o Papa ele governa o Estado do Vaticano como um Estado soberano. Espero ter explicado de maneira resumida, mas tentando ser didático, como ocorreram as diversas sedes da Igreja e onde residiram os papas durante toda a era cristã. É isso aí, pessoal. Valeu!